Muito boa noite a todos, vamos lá. Pós-jogo de Corinthians e São Paulo, como eu disse, deu a lógica, né? Como eu falei, uma vitória boa com mais. Ah, não foram dois gols de diferença por conta do finalzinho, né? Acabei de me tocar. Enfim, vamos lá, gente. Corinthians vence o São Paulo por 3-2 na Neoquímica Arena. Continua na zona de rebaixamento por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que eu vou soltar uns shorts ou um reels com base no resultado de Flamengo e Grêmio e Vasco e Atlético Paranaense, que daqui a pouco acaba. Então vamos lá pro lance a lance, depois eu vou falar minhas opiniões, depois eu vou falar da situação do Corinthians no campeonato e os próximos jogos, tá? Eu tive um pequeno problema antes do jogo, que eu tive que fazer um trajeto muito longo até o lugar onde eu tava e eu acabei perdendo quase o primeiro tempo inteiro, porque eu tava sem internet, então não conseguia acessar o Amazon Prime. Eu pedi para um amigo meu ir anotando e me mandando conforme as coisas iam acontecendo. Corintiano que é corintiano sempre dá um jeito, né? E ele anotou praticamente o primeiro tempo inteiro para mim, então se tiver um pouco diferente do meu modo usual, peço perdão, mas ficou muito bom aqui, então agradeço muito a você, Marcão. Te amo, mano. Tamo junto, meu irmão. Primeira parte da anotação. Fudeu é o Daronco. Eu esqueci de falar disso no primeiro. No pré-jogo. E realmente, mano, é o Daronco, cara. E eu nem reclamei. É impossível que o Corinthians continue aceitando que tenhamos os mesmos árbitros terríveis, pífios, apitando jogos do Corinthians. Não dá pra aceitar isso. O Daronco é um dos piores caras que dá. Hoje não era o caso e não lembro da última vez que foi, mas Caio Max, por exemplo, no VAR não pode mais. Como eu já falei, o Daronco, o Matheus Candançan terrível lá do jogo do Mirassol. Entre outros árbitros que simplesmente não podem. O Wilton Pereira Sampaio, apesar de ser árbitro FIFA, os caralho, o Corinthians tem que ter peito pra falar: esse cara aqui, foda-se que ele é árbitro de que foi pra Copa, foda-se. Esse cara não apita jogo do Corinthians. E é assim que tem que ser. Bom, o primeiro tempo, vamos lá. Ele ele foi bastante nosso, tá? Até o gol do São Paulo, ele é muito nosso. E isso foi muito bom de ver. Mas vamos ao lance a lance, do jeito costumeiro. 4 minutos, Corinthians pressiona o Tricas no campo deles e o Garro muito guerreiro. Garro batalhou bastante o jogo inteiro, gostei bastante da atuação do Garro. Lançamento do Ferreirinha ainda com 4 minutos. Tentativa deles, chute no ângulo e o Hugo Souza defende. Seria um golaço, mas o Hugo Souza salva. Ia ser na gaveta. Garro pressiona bastante, 7 minutos. Bola pro Yuri, Rafael corta, também 7 minutos. 8 minutos, Bidon pra Garro, Garro pro meio, Corinthians tenta organizar a jogada e Lingard bastante ofensivo, ajudando bastante ele no ataque. Ele e o Garro muito bem na partida. Garro pra Yuri, zaga fácil, escanteio pro Timão, 14 minutos. 15. Levantamento, longe demais, Bidon vai atrás e desarma, porém tá batendo um chutão e o Tricas fecha bem a zaga. 16. Garro dá um ótimo chute, mas seria um golaço, mas a bola desvia e escanteio pro Corinthians. Escanteio, Garro bate, Ranielli meio que dá um empurrão no cara, foda-se. Toca de cabeça, gol do Corinthians, 1-0. O Marcos falou que pra ele teve a impressão que teve falta no lance e o Daronco acabou não dando, então nos favoreceu. Eu não vi falta, tá? Eu assisti o replay umas 2, 3 vezes, eu não vi falta. Mas se foi, é aquilo que a gente sempre fala. Quando é contra nós é ruim. Então, de qualquer forma, os árbitros da CBF precisam ser trocados imediatamente. O Daronco, ele, diferente de alguns outros, como o Candoçan, por exemplo, que às vezes parece que fazem de má vontade, e o Daronco faz também. Quer dizer, faz não, parece que faz de má vontade. E nesse momento e nesse jogo eu não senti isso do Daronco. Eu sinto que o Daronco é só muito ruim, cara. O Daronco é só muito ruim. Essa é a minha opinião sobre ele. Ele é só horrível. Não tem físico pra apitar jogos de alto nível mais. O Daronco é horrível. Gol do Ranielli, vamos pra cima, é isso. Eu nunca critiquei. Os Tricas reclamam pra caralho, fica olhando no VAR, mas não dá em nada. 20, passe lindo do Bidu pro Yuri, mas Rafael faz uma ótima defesa. 20,5, anotação aqui. 5 finalizações do Corinthians, só uma dos Tricas. Muito bem, o Corinthians muito bem no jogo, a esse ponto. 21, Garro bate falta, Ranielli. Basicamente, o Garro manda perfeitamente pro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique faz o passe pro Ranielli, que, como disse aqui o meu amigo,
O arrombado chuta de bicicleta e perde o gol. Era só chutar normal, que era mais um gol pra nós. Contra-ataque, mas fica suave. Danielzinho dos Tricas bate uma falta de bossa e Hugo pega aos 30. 31. Corinthians com o Yuri Alberto toca pro Bidu, ligação com o Lingard, e Yuri também tenta uma bicicleta e o Rafael defende. O Marcos disse que a do Yuri foi menos pior que a do Ranieri, mas eu pergunto com toda honestidade. O Diniz deu merda pra esse cara comer, pra eles quererem ficar dando de bicicleta? Pelo amor de Deus, chuta direito, caralho. Joga sério. Enfim, 31 pressão dos Tricas. O Hugo dá chutão. E aí 32, eu acho. Erro de saída de bola da zaga do Corinthians. Esse lance aí eu vi ele inteiro. O Hugo, ele sai, toca a bola pro Ranieri, que tá um pouco apertado, mas ele pensa e faz o passe no pé do jogador dos tricolores. Tem o chute é errado e cai no Luciano, que faz o gol. Mais uma vez, gol do Luciano contra nós. Esse filho da puta, traidor do caralho, acha que é alguém na vida, mas não é ninguém, nunca vai ser porra nenhuma. Tá num time de merda que ele mesmo zoava. Então foda-se o Luciano, pau no cu dele. Ganhamos, chupa aqui, Luciano, seu filho da puta do caralho. Não ganha monetização mesmo. Chupa, Luciano, caralho. Seu merda. Ranieri fez merda, mano. Faz o gol e depois faz merda. E depois, mesma coisa que o Mateuzinho. Faz o gol e depois faz merda. Puta que pariu, mano. Ranieri é um negócio de altos e baixos. E Mateuzinho também. Altos e baixos é bizarro. Começou treta porque o cara, na comemoração, acho que foi o Bobadilha. Ele faz um símbolo pras bolas, quase genitais. E ele não chega a pegar. E esse foi o argumento que o gênio do Daronco usou pra não dar vermelho pro cara. Sendo que pra gente, se o cara fizesse isso aqui no vento, ia dar vermelho, né? Então foda-se. Puta que pariu, né? Mais uma vez, a gente sendo prejudicado. Como eu falei, eu não consegui ver se foi prejudicado o São Paulo no nosso primeiro gol, mas se foi, é a mesma coisa que eu tenho pra dizer aqui. A nossa arbitragem brasileira é uma merda. E como a gente pôde ver durante o jogo, o Corinthians foi mais prejudicado do que os próprios São Paulo. E se aquele... Se não fosse esse lance do Daronco, teria sido um vermelho. E não só esse, como mais pra frente, o Caleri já tinha amarelo, ele faz uma falta ridícula no Garro, dá uma bicuda no Garro por trás do Garro, gira antes de cair no chão. E não foi exagero, ele realmente toma um puta tranco. Ele cai no chão, o juiz dá a porra da falta, e ele não dá amarelo pro Caleri com medo de dar vermelho. Tipo, é ridículo, Daronco é ridículo, péssimo, péssimo juiz. Sempre foi. E beleza, ficou mais de 7 minutos analisando essa porra. Itaquera Ecoaway, juiz vai tomar no cu. E ridículo, né? Ridículo. Daronco literalmente usou o argumento no microfone de que não segurou o saco. É foda. Começa o segundo tempo, né? Acaba o primeiro tempo assim, com 50 e poucos minutos. Por conta dessa paralisação ridícula. Que tudo isso pra não dar em nada. E aí eu já tava em casa, já tava assistindo e já tava fazendo minhas próprias anotações. 2 minutos, Corinthians chega, cruzamento de Lingard e Yuri cabeça pra fora. 4 minutos, Corinthians mantém a posse tentando encontrar um espaço pra passar e fazer o segundo gol. 5 minutos, boa chance, Lingard cruza, a zaga afasta. 10, tanto o Mateuzinho quanto o Carrilho tentam sair driblando do campo de defesa. Isso aí foi entre 7 e 10 minutos, tá? O Carrilho, ele tentou sair, ele dribla um, dribla o outro, ele vai tentar driblar mais um. Ele não dribla, né? Ele sai de um cara que tá longe dele, né? Aí depois ele faz a mesma coisa, finge que vai pra cá e volta. E aí ele vai tentar driblar um cara, ali ele perde a bola e por incompetência do São Paulo não dá em nada. E depois o Mateuzinho tenta sair driblando dos caras no meio de dois, ele perde a bola também. Mas de novo, por incompetência total do São Paulo, não dá em nada. Esses Bambi são foda, mano. Esses caras são muito ruins, mano. São Paulo totalmente perdido. E aí, repentinamente, o passe que eu não vi de quem foi ali pro Mateuzinho. Ele dribla um cara, caminha, olha com calma e dá uma bomba na esquerda à direita do Rafael, à esquerda do gol, na visão de quem chuta. 2-1 pro Corinthians, sensacional, golaço do Mateuzinho, foi muito bem. É um jogo de altos e baixos, como eu falei, como vocês vão ver aqui também. Eu não tava gostando da atuação do Mateuzinho até então, e pelo que o Marcos tinha falado, né? Lógico, durante o segundo tempo eu assisti alguns lances, então eu mesmo já tinha concluído que o Mateuzinho não tava muito bem. Enfim, passam alguns minutos, só que eu não anotei em que minuto foi, tá?
E eu fiz uma anotação aqui. Mano, o Neto é um boçal, né? Puta que pariu, só fala merda, mano. O Neto falando mal do Lingard. O Lingard literalmente estava sendo um dos que mais corria. O Lingard corre pra caramba, tenta coisa pra caramba. Eu tô gostando do Lingard, tá? Ele traz uma qualidade diferente pro Corinthians. O Neto é só uma decepção, mano. O Neto é uma grande decepção enquanto comentarista. Acho que se ele calasse a boca, ele tinha mantido esse status de ídolo dele mais intocável dentro do Corinthians. Enfim, escrevi aqui, vai dar a lógica de novo, porque jogada rápida, a zaga do São Paulo totalmente perdida, isso aí poucos minutos depois do segundo gol. O Garro espera o momento certo, faz o passe na boca da área, Bidon domina, espera, olha, os caras não chegam, não fazem porra nenhuma, ele chuta perfeitamente no mesmo canto que o Matheusinho chutou, mas agora é de fora. Puta golaço do Bidon, eu escrevi aqui, Bidon virou hominho, caralho, São Paulo totalmente perdido, e vai dar lógica de novo. 14. Não Garro, boa Garro, não Garro, boa Garro. Por quê? Ele vai, tenta roubar uma bola. Não. Alguém rouba a bola, ele pega, perde a bola. Eu falei, não Garro. O Garro vai, briga, recupera a bola. Boa Garro. Ele corre, perde a bola. Não Garro. Ele vai dar um carrinho e manda pra lateral. Boa Garro. Eu só anotei desse jeito porque eu achei engraçado. 17. Corinthians jogando mais no contra-ataque agora nesse segundo tempo, foi o que eu reparei. A gente não tava tanto na posse de bola e os nossos 2 gols são em contra-ataques velozes. Os 2 gols do segundo tempo. 18. Escanteio Tricolocas. Hugo tira. Rebote, zaga tira. Gustavo Henrique toma uma bomba de fora da área que o cara chuta. Gustavo Henrique tira de cabeça, cai no chão e já levanta, segue o jogo. O cara é um monstro, mano. Gustavo Henrique é um monstro. 19. Chute de fora. Hugo defende. No rebote, de novo, Gustavo Henrique tira escanteio. A zaga afasta e o Lingard completa. Minuto 20, o Diniz putaço, provavelmente porque a gente tava tomando meio que uma pressão, ele não gostou. 21, contra-ataque bonito, belo passe do Yuri pro Matheusinho, que chuta, a zaga tira, escanteio, não deu em nada. Torcedores arremessaram coisas nos tricas lá no primeiro tempo, depois do gol deles, tá? Eles foram reconhecidos e já estavam na delegacia com 20 minutos do segundo tempo. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, eu acho que os caras meio que se entregaram pra não dar merda pro clube, não sei dizer bem. Os comentaristas da Amazon Prime são uma vergonha. Só queria deixar esse ponto aqui, eles são muito ruins. 24. Bidon Brigador recupera no ataque, falta feia pra cartão no Garro que eu falei lá, e o Caleri que tem amarelo, o juiz não dá, e ninguém grita com o Daronco, e a comentarista de merda chega e fala, não é pra amarelo. O Caleri dá uma bica, é Nadine o nome dessa comentarista, muito ruim, parecia uma morta falando, não era pra amarelo, não. Ela não fala direito, fala pra fora, mulher, meu Deus. Todos os comentaristas, o Neto terrível, narrador péssimo esse Rômulo, meu Deus do céu, dá raiva, volta pro basquete, Rômulo. Não sei por que botar também o Cicinho, o outro que só fala bosta, meu Deus do céu, terrível, terrível. E mamam o Bidon, hein? Jogou muito bem hoje o Bidon, mas mamar o Bidon. Puta que pariu. 25,5. Bidu exagera na firula e sofre falta no ataque. Daronco não dá a falta, o contra-ataque deles não deu em nada. Comentarista de novo, falando como se a vida fosse cinza. Falando assim, não sei o que. Aí entra não sei quem. Terrível, Nadine, terrível. Parece com preguiça. 27. Bidon indo muito bem, toma um empurrão e Daronco dá amarelo pro cara. 30, escanteio pros Tricas, falta de ataque, bola nossa. 31, boa jogada do Lingard, chega no Garro na ponta, bem na perna boa, ele cruza, a zaga afasta. Passou da hora do Yuri fazer o gol dele, escrever aqui, acabou que não saiu dele hoje. Mas vamos pra cima, Yuri, você consegue, caralho. 33, São Paulo só quer não tomar mais gol. O técnico cagão do caralho vai ser demitido e amanhã o Dorival já vai estar no Corinthians. No Corinthians do caralho. Sai, tá repreendido, no São Paulo. 33, outra boa jogada pela esquerda, Lingard tenta chute colocado, a bola vai pra fora. Carrilho surpreendentemente jogando bem, tá? Eu acabei não comentando muito sobre ele durante o negócio, mas Carrilho me surpreendeu. Correu mais, acertou, não fez tanta firula, ele tenta uma ali na saída de bola, como eu falei, que faz merda, mas ele não atrapalhou tanto quanto geralmente atrapalhava e ele acabou jogando bem, tanto que quando ele sai aos 37, os caras aplaudem ele sai pra entrar o Dieguinho. Antes disso, 35, o Bidon dribla, perde, toma 2 empurrões, cai e a bandeirinha finge que não vê. Também, de novo, ela ficou olhando assim, pro Bidon. Puta merda, mano. Ele toma 2 empurrões, o Daronco não deu porra nenhuma, a bandeirinha não viu. Ela tava do lado do lance com o Bidon caído.
39, chute do Yuri Alberto de fora pra fora. Ele teve uma boa chance, ele acabou não conseguindo acertar. 40, Garro tropeça e sai com bola e tudo. 41, ecoa por Itaquera. O nosso freguês voltou. 41, comentarista falou Ilai Biaide ao invés de Zacaria Labiade. Não sabe que porra de time você tá cobrindo, senhorita Nadine? 42, escanteio pros caras, sai Garro, entra Zacarias, sai Yuri e entra Pedro Raul. Garro muito aplaudido também. Muito aplaudido. Garro deu 2 assistências, não sei se 3, tá? Não vi quem que deu assistência pro Mateuzinho, mas eu sei que o Garro deu a do escanteio do Ranieri e a do Bidon também, um passe maravilhoso. 43, escanteio pros caras, a bola chega sem perigo nenhum e o Mateuzinho dá um chute pra dentro do gol. Estragou o jogo e estragou também nossa pontuação, porque na ordem de critérios, o primeiro critério de pontuação, em caso de empate de ponto, no Brasileirão é número de vitórias. A gente tá empatado em número de vitórias com o Vasco e com o Grêmio, se eu não me engano. Aí, com esse gol, quer dizer, como a gente tá empatado, se torna o saldo de gols. A partir do momento que virou saldo de gols, o critério de desempate, por termos feito esse gol contra, a gente desempatou de saldo de gols com o Grêmio. E aí a gente se fudeu. Caímos de volta para a zona de rebaixamento e no momento ainda estamos lá, apesar da vitória. Eu falei que era quase certeza que a gente saía da zona de rebaixamento em um caso de vitória, mas todo mundo que tinha que ganhar, que não podia ganhar ou empatar, ganhou ou empatou ou está ganhando ou empatando, que é o caso do Grêmio e do Vasco, que estão empatando agora. Inacreditável esse gol contra o do Mateuzinho, terrível. Como eu falei, o Mateuzinho é um cara de muitos altos e baixos, não foi um grande jogo até o gol. E aí depois ele faz esse gol contra que basicamente quase estraga o negócio. Dá uma sobrevida pro São Paulo que não aproveita isso de jeito nenhum. São Paulo terrível hoje, tá terrível São Paulo. Os gols do São Paulo não foram nem um pouco por culpa deles, inclusive. Foram 2 erros individuais. Um que eu avisei, tá? Eu avisei o do Santa Fé. Lá no jogo do Santa Fé eu falei, não podemos repetir esses erros de saída de bola. O São Paulo não vai perdoar. Dito e feito, foi ainda pior o erro que a gente faz na saída de bola. O Ranieri dá no pé do cara e é gol. E um erro nosso. Depois um gol contra do Mateuzinho, de novo erro nosso. Ou seja, os 2 gols do São Paulo foram feitos por nós. Se não fôssemos nós, o jogo era 3-0. Impressionante. 48, treta, amarelo pro Labiade e pro tal do Luan dos Tricas. 49, falta mal batida pelo Bidu, o juiz dá impedimento, mas depois tem uma falta clara em cima do Mateuzinho, o Daronco dá amarelo pro Pedro Raul. Do nada. 50, Mateuzinho deu essa sobrevida pros caras, mas eles nem tentam aproveitar. Time sem organização, futebol ou moral. O Tricas, uma merda hoje, tá? Os Bambi mortos. 51, chance repentinamente dos caras. O cara chuta de fora, a gente só cede do nada uma chance. Um bom chute e o Hugo encaixa. Então, foda-se. Aí nossa pontuação, a gente segue em 17º. Aí eu vou olhar também como é que tá aqui a situação do Vasco e do Grêmio. Enfim, o Mateuzinho fudeu a gente. Era pra termos saído da zona de rebaixamento na rodada. Vamos torcer pra isso dar certo ainda. Mas infelizmente o Vasco tá ganhando, tá? Tô olhando agora. O Vasco tá ganhando. Mas o Grêmio, acabou o jogo do Grêmio e o Flamengo fez 1-0. Saímos da zona de rebaixamento. É isso, caralho, é isso. É isso, saímos da zona de rebaixamento e jogamos o Grêmio lá pra baixo. Sensacional, sensacional. Ia ser bom agora o Vasco tomar uma virada. É o único resultado que pode mudar alguma coisa pra gente agora. O Santos infelizmente ganhou também. Boa, mano, sensacional. A gente sai da zona de rebaixamento, não tem mais como voltar nessa rodada. Maravilha, maravilha, cara, maravilha. Exatamente, o Mirassol, se ele ganha o próximo jogo, eles agora não nos alcançam mais. O jogo da rodada do Mirassol, eles empataram, então eles perdem essa chance que eles poderiam sair da zona de rebaixamento se ganhassem os 2 jogos a menos. Maravilha, mano, é isso, saímos da zona de rebaixamento, estamos em 16º. Temos que vencer o próximo jogo também, que vai ser contra o... Quarta-feira é o Barra, na Copa do Brasil, né? Que temos que ganhar também, vou falar já disso. E o próximo é no outro domingo, em que a gente vai estrear a branca, camisa branca nova, contra o Botafogo, lá no Newton Santos. O Botafogo que vem numa fase meio esquisita, ruim. Então, a gente tem total condição de ganhar. Apesar da União, eu acho que União é o caralho no momento que a gente precisa tanto. O Botafogo empatou com o Atlético Mineiro hoje. Hoje ou ontem, sei lá, foda-se. E
É isso, mano. Temos que ganhar, temos que continuar fora da zona de rebaixamento e ganhar uma certa tranquilidade agora que a gente já tá classificado na Libertadores e o jogo contra o Barra em casa naturalmente é um pouco mais tranquilo, assim por dizer. Claro, conhecendo o Corinthians e conhecendo essa competição, por ser mata-mata tudo pode acontecer, então a gente não pode vacilar, não podemos entrar de salto alto só por ser uma equipe mais frágil. Bom, é isso de opinião do jogo. Foi um ótimo jogo do Corinthians, tá? Até certo ponto. A gente dá duas vaciladas terríveis, mas são por erros individuais. Então, enquanto o jogo a gente jogou bem e o São Paulo não teve a capacidade mínima de reagir por conta própria. O São Paulo foi inerte. O São Paulo foi uma merda, um lixo, uma porcaria, como costumeiramente eles são contra nós. Muito São Paulino era antes aquele negócio, jogo contra o Corinthians eu nem vejo. E realmente eu tava com um monte de São Paulino hoje, como era Dia das Mães, eu tava lá no almoço e tal. Tinha um monte de São Paulino ali na minha família, por algum motivo que eu não sei. Ninguém lá tem dinheiro pra ser São Paulino. E, mano, eu avisei, ele falou que, ai, nossa, em 10 de maio de 98 também era meu aniversário aqui, ó. Todo respeito ao meu primo, mas se lascou. Corinthians venceu, foda-se 10 de maio de 98, foda-se o Raí, aqui até tínhamos o Dida na época, perdemos o Paulista, fomos campeões brasileiros, e nas duas vezes a gente passou por vocês, então foda-se. São Paulo é meu freguês eterno, mais uma vitória em Itaquera pra nós, foda-se o São Paulo, é isso, mano, tamo junto, é nóis pra caralho, hoje e sempre. Agora, quarta-feira tem jogo contra o Barra, como falei, não pode entrar de salto alto. Domingo contra o Botafogo a gente tem que entrar para ganhar, e um Botafogo que não é aquele Botafogo terrível que já foi antigamente, mas também não é o Botafogo bom que era em 2024. Então a gente tem que entrar com calma, com cautela e vencer os próximos jogos aí. Essa semana aí eu devo estar fazendo pelo menos mais uns 3 vídeos, um deles falando um pouco mais sobre o nosso calendário e o que a gente tem que fazer em cada jogo mais ou menos. Vamos lá, vou ver se tem algum tema interessante pra gente falar, tá? As camisas novas, muito bonitas, já tinha falado disso, e o atraso ridículo da Nike também, mas sabemos que o nosso departamento de marketing é uma vergonha, tanto que nós na apresentação a gente tá de calção branco, que é ridículo, muito feio, mano. Puta que pariu, por que não usar calção preto em ambos os uniformes, muito mais Corinthians. Quando tá todo de branco, como o Kaká diz, parece o Santos. Desmanche, isso aqui é uma notícia importante, tá? O Corinthians pode perder Hugo Souza, André Ramalho, Breno Bidon, Yuri Alberto e Memphis Depay nesse meio de ano. E entre outros nomes, pode sair o André também, enfim. Cara, não pode acontecer. Se o Corinthians tiver a fraqueza de bastidores e permitir que sejam vendidos tantos grandes nomes assim, eu entendo a venda de jovens como o André, como o Bidon, desde que eles ajudem a pagar a dívida da Arena, que é uma das coisas mais importantes. Eu entendo a venda até do Yuri, tá? Eu não quero, mas eu entenderia. Agora, vender o Hugo, fora de cogitação, não pode acontecer, exceto por valores muito, muito, muito altos. Vender, assim, o Ramalho, beleza, entendo, mas a gente não pode perder tanto o Yuri como o Memphis nessa janela. Porque a gente tem um bom time. Tem que ficar pelo menos um dos dois, no meu entendimento. A gente não pode desmanchar o time. Eu sei que a gente tem as dívidas e a gente tem que saná-las, mas a gente não pode culpar e fuder o departamento de futebol, porque aí vai tudo cair nas costas do Diniz, por exemplo. Fala, nossa, vendeu todo mundo, aí tá perdendo, não vai vender todos os jogadores que estão perdendo, vai tirar o técnico. Então, porra, vai ficar foda, vai ficar foda. A gente não pode. A gente tá na Libertadores, tá muito bem na Libertadores, tá bem na Copa do Brasil. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. É coisa assim. O Corinthians historicamente ama desmanchar time no meio da temporada, ama fuder tudo, ama vender o melhor atacante do time pouco antes de acabar o ano. A gente precisa de mais força nos bastidores, tanto quanto a CBF em questões de arbitragem e de punições, né, com a STJD e tudo, quanto para venda de jogadores. A gente tem que bater o pé às vezes, porque o Corinthians é grande. A gente não vai sanar a dívida se a gente vender de 15 em 15 milhões de euros.
Ah, mas bate 100, não sei o que. Bate 100, mas tipo, caralho, metade do dinheiro vai pra caixa, beleza, ajuda a pagar a dívida. Falando daquelas cláusulas automáticas. Mas tipo assim, do André que a gente podia tirar pelo menos uns 20, 25, tudo bem que o André tá muito mal agora, mas o Bidon também, mesma coisa, dá pra tirar uns 20, 25, 30 milhões, o Yuri, mesma coisa. Talvez por ser mais velho menos, mas ainda assim, a gente não pode aceitar que se ocorrer alguma coisa, seja tão ridículo, seja tão patético quanto vender todo mundo por preço de banana e repor com um monte de merda. Não pode acontecer isso. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. É nóis, vai Corinthians hoje e sempre. Nos vemos novamente amanhã ou depois de amanhã para falar de Corinthians e Barra, num pré-jogo ali que provavelmente não vai ter muita repercussão, porque, né? Mas enfim. É nóis, mano. Vai Corinthians hoje e sempre.